E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Segundo jogo das oitavas aí contra o Guarani do Paraguai. Protocolar, né? Protocolar. É protocolar. Assim como os bonecos aí estão no purgatório. Até isso, cara, me atrasaram. Pessoal, assim, é o primeiro tempo muito bom do Grêmio. O Grêmio, um time meio misto, meio reserva, meio... protocolar, cara. Agora é pegar o Santos, né? O Grêmio faz uma boa partida, começa... Primeiro começa com aquela palhaçada, né? Mas é Libertadores, né, pessoal? Dos uniformes, e atraso, e puta que lhe pariu, e... Meu Deus do céu, que coisa louca. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim, mais o Luiz Fernando, né? Que ia entrar na direita e não jogou. Entrou Ferreira, que abriu o placar, inclusive, jogou muito bem, mas o Ferreira falta realmente um pouquinho mais. Ele já melhorou nessa situação de ser menos fominha, menos piá, jogando bola, né? Menos piá. E a situação do físico, né? Eu já vi isso acontecer com o PP, o Everton, né? E com o tempo a coisa vai andando. Mas o Ferreira abre o placar já aos 4 minutos, é aquele lance do VAR remoto, uma confusão. O Grêmio sempre com a marcação alta. Lucas Silva e Darlan de volantes. Lucas Silva, grande contratação do Grêmio, pau para toda a obra e por muitas vezes até titular do Grêmio, né? Como primeiro volante, Darlan mais solto na frente, mas também não abdicando a marcação. O Grêmio marcando lá em cima, o Guarani teoricamente não teve chance. As chances que tiveram foi mais no fim do jogo ali, e Vanderlei começa a se firmar embaixo dos paus, né? Thuram, um jogador que errou muito gol de novo, ou teve oportunidades que errou, mas é participativo, trombador, um cara que com certeza vai fazer gols, e jogador de Libertadores. Jogador de Libertadores, né? Trombador, principalmente no primeiro tempo ele participou muito. No segundo foi quando ele decaiu, no sentido de que errou oportunidades, errou até assistências que ele poderia ter feito. Mas o Grêmio, desculpe, o Grêmio foi muito superior ao Guarani nos dois jogos, e a principal peça desse time do Grêmio, que eu admito, queimei aqui por ser chinelinha, Jean-Pierre, um monstro, pode jogar de eterno, brother. Te chamei de alfaiate, não, joga de eterno, tem problema. Pelo amor de Deus, o que esse cara jogou de futebol, demonstra jogar e potencial, né? Nos assustou no final do primeiro tempo, sentiu ali meio sozinho, parece que não é nada, mas isso foi muito importante já para a entrada do segundo tempo, para a gente ver, porque uma coisa que o torcedor deve refletir, né, é justamente uma Jean-Pierre dependência, né, como aconteceu agora quando o Grêmio ficou sem o Jean-Pierre, né? Desculpe, o Grêmio, esse tempo, quando estava ajeitando esse time, precisava muito do Michael. E até eu dizia, o Michael, como o Michael armador, cadê o Jean-Pierre? Tem jogos que o Jean-Pierre estava sumido, né? Antes dessa lesão dele aí, dele voltar. E o Grêmio jogou muito futebol, né? O que me surpreendeu no segundo tempo é justamente como nós tivemos uma Michael dependência quando o time estava se ajeitando, é a Jean-Pierre dependência. E o Grêmio jogou muito bem sem Jean-Pierre no segundo tempo. A entrada do Isaac, eu queria o Pinales, porque para testar realmente, que depois acabou entrando junto com o Michael, e demonstra ser um pé na esquerda muito bom, inteligente,
né? Participativo, tá mais solto. Michael entrou naquelas, que capitão, né? E no final do jogo, 2 jogadores expulsos, baixaram para a violência, não era necessário aquilo ali. E o gol do nosso zagueiro Rodrigues Tonhão, né? Mais uma vez marcando gol em Libertadores. Então um jogo teoricamente que parecia ser protocolar, mas teve suas importâncias, principalmente no segundo tempo, essa questão de jogar sem Jean-Pierre, preservar ele, porque nós estamos chegando. Tá, Alegrete?